Nós vamos falar, a aula de hoje é sobre interpretação de texto. O que é interpretar? A palavra interpretar, ela vem do latim interpretare. Em latim, essa palavra vem, a raiz dela de pretium, que é preço. O que era o interpretator? Ele era um corretor, uma pessoa que sabia mais de uma língua. Então, por exemplo, quando havia um negócio entre duas pessoas que falavam línguas diferentes, eles chamavam um interpretator, que sabia as duas línguas, que atribuía sentido, né, para as duas línguas. Então, interpretar é você atribuir sentido para alguma coisa. Agora, a grande questão é como interpretar. Então, eu vou ensinar para vocês duas técnicas. A primeira técnica, quando a gente vai interpretar um texto, são duas leituras. Uma é a chamada leitura de superfície. Então, nós vamos dar um exemplo aqui com uma charge. Olha só, aqui nós temos uma charge. Então, quando você vai interpretar um texto, a primeira coisa é pensar isso. Qual que é o gênero do texto? É uma charge? É um editorial de jornal? É um resumo? É uma bula de remédio? Então, sempre pensar qual que é o gênero. Porque todo gênero ele tem uma estrutura. Então, quando você se deparar com um texto, no caso aqui uma charge, nós temos primeiro a leitura de superfície, fazer a leitura de superfície. O que é isso? Esse texto aqui, ele tem a linguagem verbal, que são as palavras, e tem a linguagem não verbal, que são imagens. Tem uma bola, tem uma chuteira, tem aqui, olha a cor como que é importante. Então, primeiro fazer essa leitura de superfície. Quais são os elementos que compõem o texto? Essa é a leitura de superfície. Esse texto aqui é uma charge, foi retirado do jornal O Tempo, um jornal de Minas Gerais. O autor da charge, ele se chama Duque. Então, na leitura de superfície, é claro que aqui não apareceu, mas a gente pensar, muitos textos têm autoria. Quem que é o autor? Qual que é a profissão dele? Em alguns jornais, eles colocam até a idade do autor. Às vezes vem a idade da pessoa. Então, na leitura de superfície, você analisar todos esses elementos do texto. Uma bola, uma chuteira. E formular hipóteses. Por exemplo, se tem uma bola, tem uma chuteira, ele deve estar falando sobre o quê? Qual que é o tema? Futebol. Essa é a leitura de superfície. Olhar todos esses elementos que estão em torno do texto. E formular perguntas, questionamentos sobre o texto. Feito isso, a gente passa para a leitura que a gente chama de analítica. Aí você vai ler o texto verbal aqui. Há duas sentenças, há duas frases aqui. Reparem que uma tem exclamação, outra tem pergunta. A FIFA fez alterações na regra de mão na bola. Reparem que aqui nós confirmamos que ele está falando de futebol. O tema é futebol. Isso pela primeira leitura que nós já fizemos. Interessante para a interpretação de texto é você levar em consideração o seu conhecimento prévio. Então, para a interpretação dessa charge, a pessoa tem que ter conhecimento da regra de futebol. Saber o que é FIFA. Então, às vezes você vai ler um texto, aparece uma sigla, você não sabe o significado. Então, você procura saber qual que é o significado. O que é FIFA? Federação Internacional de Futebol. Ela que estabelece as regras do futebol. A FIFA fez alterações na regra de mão na bola. Então, tem uma regra no futebol que o jogador não pode colocar a mão na bola, exceto o goleiro. Então, vem exclamação.
Depois vem a segunda sentença. Não usar álcool em gel vai ser infração grave? É claro que é uma charge, a charge é um gênero que tem um tom crítico. Então, na verdade, nós temos uma ironia aqui, né? O que tem a ver álcool em gel ser uma infração grave? É claro que essa charge ela foi escrita no dia... Ela apareceu no jornal no dia 9 de abril. Então é algo recente. Tem a ver com o quê? Com o momento que a gente está vivendo, da pandemia do coronavírus. Então ele relacionou com isso. Quer dizer, a importância das pessoas usarem álcool em gel. Né? Então reparem que para interpretar um texto, quantos conhecimentos prévios a pessoa tem que ter. Questão do futebol, o tema, a regra do futebol, e ele faz uma brincadeira com isso. Né? Quer dizer, o momento que a gente está vivendo, em que usar álcool em gel, ter esses cuidados, são importantes para evitar a contaminação e a disseminação do coronavírus. Então, quer dizer, a charge tem esse tom crítico. Né? Bom, então nós vimos que para interpretação de texto, eu tenho duas técnicas. Primeira, leitura de superfície, olhar todos esses elementos. Qual a imagem que aparece, as cores, as figuras que aparecem. E depois, quando eu for fazer a leitura analítica, verificar se o texto para interpretação exige um conhecimento prévio que às vezes eu não tenho e eu tenho que buscar. Né? Então esse é o primeiro exemplo, é uma charge. Agora nós vamos pegar um outro exemplo aqui. Aqui é um outro exemplo. Reparem que aqui é uma notícia. Uma notícia foi retirada da Folha de São Paulo. No dia 1º de abril de 2020, né, deste ano. Aqui é o seguinte, é importante para ensinar para vocês qual que é o gênero. Então, o gênero é uma notícia. A notícia tem uma estrutura. Todo texto vai ter uma estrutura. Seja um e-mail, uma carta, um blog. Sempre pensar isso. Então, vamos usar a técnica. Primeiro, a leitura de superfície. Qual que é o título? Aqui tem um subtítulo. Na gíria do jornalismo é chamado de olho. Que às vezes a pessoa passa o olho no jornal e aquele subtítulo chama atenção para a leitura do texto. Ele é dividido em parágrafos. Né? Então nós temos aqui primeiro, segundo, terceiro, 4 parágrafos. E aí eu vou ensinar uma outra técnica para vocês. Então primeiro você faz a leitura de superfície, qual que é o título, qual que é o subtítulo. Aqui não tem o autor do texto, né? Mas você, com base, né? A data também é outro elemento que você tem que levar em consideração. Então, só pelo título aqui, a autora disponibiliza de graça livro de Harry Potter durante pandemia de coronavírus. Então, só pelo título você já sabe aqui a questão do tema do texto. Né? Que é a disponibilização, a autora que produziu, né, a série Harry Potter dos livros, ela, em função da pandemia do coronavírus, vai disponibilizar de graça, né, os livros do Harry Potter. Aí tem o subtítulo, Rowling, né, que é a autora, diz esperar que a iniciativa seja distração para crianças e adultos durante o isolamento. Então, pelo subtítulo, aí já vem a autora, né? Quer dizer, aqui falou em autora e o nome dela, autora dos livros da série do Harry Potter. Né? Mas o que eu vou ensinar para vocês aqui? Uma técnica muito importante é nós usarmos
é nós usarmos os marcadores. Então, olha só. Muita gente, às vezes, compra, né, os marcadores, às vezes de cores diferentes, rosa, verde, amarelo. Agora, é preciso saber usar essa técnica. Quer dizer, como usar isso? Porque às vezes a pessoa sai marcando tudo, né? Quando a pessoa marca tudo, marca todo o texto, ela não está destacando nada. Então, como usar marcador? Marcador é importante. Se o livro for seu, não tem problema você marcar. Isso é uma técnica de leitura. Então, qual que é a técnica? Então, você fez a leitura superficial. Na leitura analítica, que é a segunda fase, o que você vai marcar? O que você deve destacar? Você só vai destacar palavra-chave, aquela palavra que é importante. E como que você reconhece que a palavra é chave? Quando a palavra ela está sendo repetida. Então repare aqui, pelo próprio título, né? Harry Potter, autora, né? Livro. Então aqui, no subtítulo, aparece o nome da autora, repetiu o nome da autora, né? No primeiro parágrafo, Harry Potter apareceu de novo, né? O livro Harry Potter e a Pedra Filosofal. Então o que você tem que destacar? Você tem que destacar só palavra-chave e para cada parágrafo o que é chamado de tópico frasal, que é a ideia central do parágrafo. Então o que seria o tópico frasal? Normalmente é a primeira frase do parágrafo. O livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, primeiro volume da série sobre o menino bruxo, estará disponível de graça na internet, nas formas de livro digital e audiolivro. Ponto. Então, geralmente o primeiro o tópico frasal é a primeira frase do parágrafo. Isso é o chamado tópico frasal. Então você só tem que destacar tópico frasal e palavra-chave. Só isso. Né? E você faz isso nos outros parágrafos também, na medida que você vai lendo. Algumas pessoas usam uma técnica, por exemplo, em textos mais extensos, para cada parágrafo, você escreve aqui do lado, com suas próprias palavras, uma frase que sintetiza aquele parágrafo. Esse parágrafo aqui está tratando de quê? Aí você escreve com suas próprias palavras ao lado aqui. Obviamente, se o livro for seu. Bom, então essas são as duas técnicas. Você primeiro fazer a leitura de superfície, pensar sempre qual que é o gênero textual. É uma notícia, é uma charge, é uma bula de remédio. E no caso de textos mais extensos, usar essa técnica do marcador. Algumas pessoas até, por exemplo, usam cores diferentes para ideias diferentes. Né? Isso é interessante também. Então, o que nós vimos? O que é interpretar? Interpretar é você atribuir sentido para um texto. E quais são as técnicas? As duas técnicas. Fazer a leitura de superfície, olhar qual que é o gênero textual, e depois fazer essa leitura analítica, lendo cada parágrafo, identificando qual que é a ideia central e quais são as palavras-chave. Para isso você pode usar marcadores, né, de diferentes cores. Não sair marcando tudo, marcar só isso. O que é palavra-chave? Aquela palavra que é repetida, aquela palavra que consta do título, do subtítulo, aquela palavra que é destacada, às vezes o autor coloca em negrito, em itálico, sublinhado. Então é isso. Leitura de superfície e leitura analítica. Esse era o nosso objetivo aqui. Depois, quem tiver gostado, dá o like aí no vídeo, né, na página. E quem não tiver feito inscrição no canal, favor fazer a inscrição. Grande abraço.